Dia, paz do Senhor. Hoje, dia 16 de outubro de 2020, o dia que o Senhor já nos deu, já manifestou, já estabeleceu sobre a tua vida. Uma sexta-feira maravilhosa sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus afazeres, o teu trabalho, o teu cotidiano, aquilo que você tem como tarefa. Que o Senhor te abençoe em tudo. O Senhor esteja indo à frente como uma coluna de fogo, mas o Senhor esteja na tua retaguarda, protegendo, guardando os teus queridos, a tua família, o teu lar, e tudo que você se propuser a fazer, você possa prosperar em nome de Jesus. Estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor, depois orando pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso país, né? Estamos aí às portas das eleições municipais, prefeitos, vereadores. Então é tempo de estarmos colocando tudo isso diante do Senhor, orando pelo nosso país, orando pelo nosso Brasil e orando por esses, vamos dizer, candidatos a serem instrumentos de Deus. Em primeiro lugar, são candidatos a serem instrumentos de Deus junto ao povo, porque a Bíblia diz que são autoridades colocadas pelo Senhor. Então existe aí uma responsabilidade, né? Falando dos que estão já nesses cargos, a esmagadora maioria, não todos, mas a esmagadora maioria, com certeza não faz por merecer, né? Vamos dizer assim, uma nova chance, né? Politicamente falando, mas que eles sejam, né, aposentados, né, como agentes públicos, como representantes do povo, para que outros venham, mas outros que venham, como eu tenho orado e tenho falado sempre para vocês, pessoas capazes. Capaz o que é? Capaz é porque se propõe a fazer aquilo para o qual está se candidatando, né? Então é capaz. Segundo, temente a Deus. Terceiro, uma pessoa de verdade, né? Que o seu falar seja sim, sim, não, não. E em quarto lugar, uma pessoa que aborreça a avareza. Aborrecer a avareza significa não ser miserável de um lado e do outro não ser corrupto, né? Em todos os sentidos. Então, isso tem que ser a nossa tônica, a nossa oração, o nosso clamor em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, sobre as bem-aventuranças. Eu falei o momento, né? E eu vou falar mais um pouquinho do momento que esse povo está. Porque quando a gente lê apenas o capítulo 5 das bem-aventuranças, por exemplo, nós estamos, claro, lendo a palavra do Senhor, o sermão da montanha é realmente a essência do Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, é a essência do nosso Evangelho, daquilo que pregamos, daquilo que vivemos, naquilo que somos transformados e desejamos ser transformados todos os dias, com certeza. Mas entendermos o ambiente, né? Eu havia falado ontem que são pessoas que diz aqui no versículo 23 do capítulo 4, percorria Jesus por toda a Galileia. Por que toda a Galileia? Para que se cumprisse aquilo que foi escrito através de Isaías. Isaías, no capítulo 9, diz assim: a terra que estava aflita não continuará na obscuridade. Depois diz, além do Jordão, Galileia dos gentios. Por que Isaías profetizou 800 anos antes exatamente o que o Senhor Jesus viveria à flor da pele? Por que Galileia? Porque era uma região, né, onde era composta mais ou menos por 20, vamos chamar cidades, províncias, e era a região da Galileia. Foi onde Jesus foi morar. Então ele nasceu em Belém, né? Ele cresceu na sua primeira infância, na sua segunda infância, até a sua maioridade, até os 30 anos, lá na região de Nazaré.
Mas o seu ministério mesmo, ele começou e foi assim o seu, vamos chamar o seu quartel-general, a Galileia. Por que Galileia? Porque foi uma região muito invadida, e por ser uma região muito invadida, foi uma região que houve uma miscigenação muito grande. E por haver essa miscigenação, havia uma discriminação dos judeus muito forte, mas muito forte. Tanto é verdade que eu separei 2 textos aqui só para mostrar para você. João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 50. João 7,50 diz assim: Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Está falando isso diante do sinédrio, diante dos sacerdotes, diante dos escribas e diante, claro, sinédrio, escribas, sacerdotes, ou seja, fariseus e saduceus. Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Espera aí, Nicodemos. Você é o maioral, o principal do sinédrio. Você é o mais velho, ou seja, você é o ancião, Você é a pessoa mais sábia de todos nós. Você também é da Galileia? Ou seja, você está se depreciando, porque da Galileia só pode vir gente ruim, em outras palavras. Diz aqui: examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Então Jesus está, olha, não bastasse já a discriminação que ele havia vivido, a gente já leu, eu já falei isso para você, Jesus, 30 anos mais tarde, 31, 32 anos mais tarde, ele ainda é chamado pela comunidade religiosa de bastardo. Veja só, passaram-se 30 anos desde a gravidez de Maria, E porque Maria ficou grávida antes do casamento, 30 anos depois, Jesus ainda é chamado de bastardo. Veja qual o ambiente que Jesus está por ministrar as bem-aventuranças. Veja só, vou ler outro texto que diz assim, Atos 2,7. Mesma coisa, Atos 2,7. Aqui já está falando do derramamento do Espírito Santo, O Senhor Jesus já subiu ao céu, os discípulos já estão, apóstolos, não são mais discípulos, mas são apóstolos, e aí eles começam a pregar, Pedro começa a pregar o Evangelho através e na plenitude, na presença do Espírito Santo sobre a vida dele. Veja só o que eles dizem. Atos 2,7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Então, o que Isaías falou há 800 anos atrás e Jesus estava vivendo na pele, é que a Galileia já era uma região completamente discriminada. Já era uma região riscada do mapa da cultura, da sociedade, da tradição, da religião, dos políticos. Já era uma região riscada. E Jesus tem o seu ministério, começa o seu ministério, começa a falar no seu ministério, na maior pregação de todos os tempos, do maior pregador de todos os tempos, do maior mestre de todos os tempos, que é Jesus Cristo. Mas veja a situação. Eu falava ontem para você que era um povo completamente discriminado, um povo que estava sofrendo já, há bastante tempo, há décadas, a pressão romana, do Império Romano. Era um povo violentado, era um povo completamente mutilado,
nas suas famílias, nos seus lares. Não havia uma família que as mulheres não haviam sido violentadas até mortas por causa disso, que os meninos não haviam sido violentados e mortos, né? Alguns deles, por causa, já expliquei isso para você, daquilo que acontecia na cultura romana, que herdou da cultura grega essa coisa de gênero, né? E os soldados eram completamente cruéis a respeito disso. Então, era esse ambiente, um ambiente de depressão, de angústia, de aflição, de tristeza, de depressão, né? Assim, de impotência. Eu sempre falo que o pior sentimento, não vou falar pior, mas um dos piores sentimentos do ser humano, que é um sentimento assim que faz a pessoa tomar atitudes extremas, é o sentimento da impotência. Por exemplo, quando a gente ouve falar que um adolescente sofreu algum tipo, né, de crime, né? Quando vem um trombadinha, pega o celular dele e rouba, e o adolescente naquele momento ali, ele fica cego para os riscos e vai atrás do trombadinha, às vezes acaba levando uma facada, um tiro, acaba apanhando. Por quê? Porque o sentimento de impotência daquele menino naquela hora, e a gente sabe o que é isso, né? Porque talvez tenha trabalhado, tenha juntado dinheiro, tenha buscado dinheiro em tudo quanto é lugar para ter aquele celular. Então aquele celular representa para aquele adolescente, para aquele jovem, um bem tão caro que não é. A gente sabe que não é, lógico, né? Mas para ele, naquele momento, no seu sentimento, dentro dos seus valores, né, que aquele ladrão vai e pega, ele fica cego. Mas o que faz ficar cego é o sentimento de impotência. Exatamente o que estava acontecendo com esse povo, o que acontece conosco também. É o sentimento de impotência. Né? O João me mandou oi Cida, oi minha tia Rosária, beijo, bom dia. Oi Valtir, bom dia, Deus abençoe. É o que o João me mandou aí, um vídeo, falando de um dos comentaristas, dizendo de pessoas entendidas em direito, que porque esse traficante aí, que está todos os noticiários falando, esse traficante que o ministro Marco Aurélio deu o habeas corpus lá, né, o alvará de soltura, e depois esse traficante fugiu do país, procurado pela Interpol, e todos estão escandalizados. E o Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, está na dele. Ele falou, fiz, acabou, e ainda chamou o presidente lá do Supremo, Fux, de autoritário. A gente aqui, ouvindo tudo isso, a gente fica embasbacado, assim, abismado, com tanta frieza, com tanta falta de senso crítico, de uma série de coisas, né? Eu não tenho nem vocabulário para poder dizer. E aí, né? O que esses rapazes estão falando é o seguinte, que vai lá o advogado, claro, esses escritórios multimilionários desses advogados, né? Que tem um poder que o cliente dele lá fica recorrendo durante décadas um crime lá e não é preso por causa disso. E aí ele vai lá e ele coloca o pedido de HC, de habeas corpus, para o seu cliente, né? Ele coloca lá no Supremo. Mas quando ele tem acesso ao sorteio no Supremo dos ministros e vê que não caiu no ministro que ele queria, ele pega e suspende imediatamente o pedido de habeas corpus. Aí volta, aí ele coloca de novo. Aí vai no sorteio, aí cai em outro juiz, em outro ministro ou ministra que ele não quer, ele tira. E ele vai fazendo isso até cair no ministro que ele quer. Ou na turma que ele quer. Porque na cabeça do advogado, né,
ele vai tentar colocar a causa do seu cliente na mão daquele ministro, na mão daquele colegiado, que ele sabe que vai absolver, ou vai dar habeas corpus, enfim. Então ele vai fazendo isso. Isso custa muito caro dentro da atmosfera jurídica, recorrer, taxas, isso e aquilo. Mas, né, esse pessoal não tem problema com dinheiro. Então ele vai fazendo até cair. Foi o que ele fez com o seu pedido lá para o seu cliente traficante. Ele foi buscando lá e eles mostram por documentos que ele entrou em tal dia, tirou, entrou de novo, tirou, entrou de novo, tirou, até cair no ministro por sorteio, um ministro que, aos olhos desse advogado, seria favorável ao seu cliente. E é o que aconteceu. E o Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, soltou esse traficante. Quando a gente ouve uma coisa dessa, e quando você lê a palavra de Deus e percebe que Jesus estava vivendo exatamente a mesma coisa, uma situação de injustiça, que o povo não tinha voz, e quem poderia dar voz ao povo, ou ser a voz do povo, não era, né? Claro, não é o caso de João Batista, porque a Bíblia diz que ele é a voz do que clama no deserto. Mas fora Jesus e João Batista, não havia mais ninguém que pudesse ser a voz, que pudesse fazer a diferença. Então, quando esse povo vê em Jesus, né, toda essa situação, eles falam, puxa, esse é o prometido, esse é o reino, essa é a quinta pedra de Daniel, que vai esmiuçar os reinos que estão nos flagelando, nos mutilando por séculos. Esse é o rei que vai nos libertar. Esse é o rei que vai trazer o reino. E quando Jesus começa o seu discurso dizendo, arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus, pronto, o povo falou, é esse mesmo. Não vai ter para ninguém. Todas as situações que por gerações nós vivemos como resultado das invasões dos babilônios, do Império Medo-Persa, do Império Greco-Romano, do Império Greco-Macedônio, do Império Romano, toda essa pressão que os religiosos fazem em relação a nós, o Sinédrio, os escribas, os fariseus, os saduceus, que estão aí nos pressionando com tantas regras, tantas coisas, e a gente tem sempre que está devendo alguma coisa para alguém. De repente vem Jesus, então toda a multidão vai até ele. E a Bíblia fala, trouxeram-lhe então todos os doentes. Por que doentes? São doentes fisicamente? São, mas também são doentes por uma somatória de acontecimentos, de pressão, de amargura, de ressentimento, de falta de justiça, de uma série de coisas que estão acumuladas em toda essa geração. E diz a palavra do Senhor, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Por que tormentos? Claro, é lógico que essas pessoas estão atormentadas, depressivas, angustiadas, aflitas, entristecidas, que possivelmente não tenham cometido suicídio, possivelmente, por causa exatamente do temor de Deus. Mas se não fosse isso, por quê? Porque não havia esperança, não havia uma expectativa, não tinha qualquer condição, porque eram séculos vivendo dessa maneira, uma maneira marginal, uma situação muito depressiva. E aí vem Jesus e diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que é ser humilde de espírito?
ser humilde de espírito. Outras traduções diz pobre de espírito. E o que é ser pobre? É estar esvaziado de si. Pobre de espírito é alguém que de maneira pessoal, voluntária, se esvazia no mover do Espírito Santo. Quando ele, cheio, impregnado do Espírito, ele está sendo convencido a cada dia do seu pecado e por causa disso ele está convencido da justiça de Deus e do juízo de Deus. Então ele está esvaziado. E eu quero deixar esses dois exemplos, amanhã a gente conversa mais um pouco, sobre Isaías, por exemplo. Isaías, no capítulo 6. Veja só o que significa ser humilde de espírito. A Bíblia fala que quando morreu o rei daquela época, Isaías pertencia à corte, Isaías ficou atemorizado, amedrontado, intimidado, acovardado pela situação, porque possivelmente Isaías iria morrer. Mas aí, Isaías buscou o Senhor e a Bíblia fala que ele entrou na glória de Deus. E o que ele diz? Vou perecer, porque estou vendo o Senhor. E sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ô Isaías, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, volta um pouquinho a fita. Ué, um homem que tem a condição de entrar na presença do Senhor, na presença da Trindade, né? Porque mais tarde a Trindade se manifesta e fala, a quem enviaremos? Aí Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim, não é assim? Então Isaías entrou na glória de Deus. Ele viu uma visão que outros não viram em toda a Bíblia, só Isaías. Ele viu serafins, uma categoria de anjos. Gente, que homem é esse? Sabe o que ele falou? Vou perecer, porque sou um homem de impuros lábios, ou seja, humilde de espírito. Entendeu? Por quê? Porque quanto mais na presença de Deus, mais ele se esvazia de si, mais ele se enxerga, mais ele enxerga a sua miserabilidade com seus olhos, não, com os olhos de Deus que está por sobre ele, que está se manifestando. Ele está, agora você vai me entender o que eu vou dizer, ele está incorporado do caráter de Jesus Cristo. Ele está a cada dia mais investido da mente de Jesus Cristo. E aí ele se enxerga com os verdadeiros olhos, porque os verdadeiros olhos não são os teus olhos. Os verdadeiros olhos não são os meus olhos. Os verdadeiros olhos são os olhos do Senhor, não é assim? Então ele se enxerga. E quando ele se enxerga, ele fala, eu sou um homem de impuros lábios. Que pena, está terminando. Vou falar de outro rapidamente. Jó. Gente, o Antigo Testamento, em vários textos, falam de Jó. Do caráter de Jó. Quando você vai lá no capítulo 1 de Jó, Deus está lá, né? Eu brinco e falo assim, Deus está falando para o diabo, olha o meu garoto, esse é o meu garoto. Por quê? Um homem reto, íntegro, né? Um homem que não é avarento, um homem que foge da aparência do mal. Em outras palavras, Deus está falando isso. Ou seja, de maneira premeditada, ele busca a santidade. Veja o óculos de Deus sobre Jó, falando para o diabo quem era Jó. E o diabo conhecia. Porque o diabo fala, também você dá tudo para ele, então Jó já estava na agenda do diabo há muito tempo. Mas o Senhor olha para Jó com óculos que só Deus pode ter. Aí quando você vai lá em Jó 42, de passar tudo que Jó passou, que os amigos comentaram, que Jó se humilhou, se derramou completamente enfermo. A Bíblia diz lá carne, ossos,
fogo selvagem, lepra, todo tipo de infecção, inflamação, se coçando com telhas, nu, porque não podia nem pôr roupa, o peso do tecido nele. Perdeu filhos, perdeu riqueza, perdeu terras, perdeu animais, perdeu servos, perdeu tudo. Quando chega lá em Jó 42, ele fala: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Parece uma loucura, né? Deus olha Jó de uma maneira e Jó se enxerga de uma outra maneira. Ele se enxerga completamente indigno. Eu te conhecia de ouvir falar. Como, Jó, de ouvir falar, se Deus fala tanto de você? Se Deus fala de você até em outros textos da própria palavra de Deus, por causa da sua integridade, da sua retidão, por causa do seu caráter, por causa da sua maneira de conduzir a vida, os filhos, a família, os negócios. Jó, você é um rajá da região, você está lá na revista Forbes como o homem mais rico de toda a região. Jó! E Jó, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu me humilho diante do Senhor. Por quê? É humilde de espírito, é pobre de espírito, é esvaziado de si próprio. E aí, quanto mais ele se esvazia, mais o espírito enche. Quanto mais ele se esvazia, mais ele incorpora o caráter de Jesus Cristo. E aí é o que é. Né? Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Como é bom estudar a palavra, aprender, conversar sobre a Bíblia. É maravilhoso porque bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilhar-se, então, dizendo aquilo que eu já havia dito, não é fácil? Não, claro que não. Aos olhos humanos é contraproducente, porque eu não vou enxergar mais os meus valores, eu não vou questionar aquilo que fazem comigo, porque eu me sinto indigno. Eu não vou ficar mais lutando, levantando bandeira. Por quê? Porque quem eu sou? E é exatamente esse sentimento que fez desses homens aquilo que foram. E eu poderia falar de Davi, eu poderia falar de Paulo, miserável homem que sou, eu poderia falar de tanta gente, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo pela tua palavra. Como é bom, Senhor, nós pensarmos, meditarmos e nos colocarmos diante do Senhor para nos oferecermos em sacrifício o nosso corpo santo e agradável, que é o nosso culto, o nosso louvor a Ti, porque a Ti é dado toda a honra e toda a glória. Senhor, abençoa os Teus servos que estão aqui, Cida, minha tia Rosália, Bispo Antônio, Walter, que está aqui, Magda, Andréia, Josué, Joel, Fábio, Márcia, todos os teus servos, tua glória, tua unção, a tua graça, visita-nos, Senhor, no nosso corpo, no nosso organismo, vem com a tua graça, vem com a tua cura, em nome de Jesus, artérias, veias, ossos, músculos, juntas, coração, olhos, fígado, rins, recebam vida, recebam cura, recebam a saúde, o mover de Deus, o mover de ressurreição. Toca, Senhor, toca nesses corações, toca nessas vidas, ó Senhor, trazendo saúde, poder de vida. Jeová Rafá, manifesta-te, Senhor, sobre cada um dos nossos queridos, os nossos lares.
vem com o teu poder, dores nas costas, na coluna, em nome de Jesus, derrama-te, ó Deus, derrama-te com o teu poder, move-te dos céus, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Abençoa, Senhor, os nossos queridos, filhos, netos, avós, pais, marido, a esposa, sobrinhos, tios, Senhor, nossos idosos, nossos familiares. Traz, Senhor, uma imunidade emocional, uma imunidade física, orgânica. Vem com a tua graça, derrama-te sobre o nosso país, o nosso Brasil. Vem, Senhor, sara a nossa terra, perdoa os nossos pecados e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque o nosso Deus é fiel e Ele cumprirá exatamente com cada palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã tem mais. Um beijo para vocês, fiquem na paz. Tchau, tchau. Valeu, beijo.